Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 12 de julho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer aqui estar participando com você. Prazer é todo nosso em recebê-lo e a partir de agora, você que nos acompanha também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado, para o prefeito de Cubatão, pelo WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, a Uzi Minas quer retomar, ou pelo menos está demonstrando a vontade de retomar as atividades na unidade que está parada desde 2016 e que trouxe um grande impacto para toda a cidade de Cubatão. Como que a Prefeitura recebe essa notícia? Olha, nós temos um diálogo constante, permanente com o presidente Sérgio Leite. Tinha aquela discussão dos acionistas e o Sérgio Leite acabou sendo eleito presidente e facilitou muito, né? Porque ele já tinha uma aproximação com a cidade e se aproximou muito do governo. E a gente tem feito essa discussão constantemente, porque com o fechamento, né, com o fim da produção de chapas grossas da unidade, impactou diretamente, não só do ponto de vista da empregabilidade, mas também do ponto de vista da economia, né? Os reflexos, né? A queda do ICMS, que era o nosso maior valor agregado, o Estado arrecada e devolve, era o nosso maior valor agregado, despencou. Então, assim, a expectativa da retomada de produção de chapas grossas, uma avaliação macro de mercado, né? Às vezes a gente governa, tem que governar com o mercado. Exatamente. Né? É impressionante isso. Então, o cenário, né, as perspectivas são as melhores, isso dito pelo próprio presidente. Tem um estudo primário, né, de viabilidade da retomada e já está sendo consolidado. A primeira reunião do grupo, né, dos acionistas, já prevista para o início do ano que vem, já vão pautar essa questão e a gente está aí muito otimista, acompanhando de perto que tão logo esse processo de retomada seja feito, porque terá reflexos imediatos, não só para a cidade de Cubatão, né, mas para toda a região metropolitana. Como é que está a questão da abertura de postos de trabalho, oportunidade de emprego na cidade de Cubatão? Já há uma movimentação maior? A administração tem percebido isso ou ainda é uma situação muito preocupante na cidade? Não, as coisas estão caminhando, né? Claro, tem algumas variantes que não dependem do governo local. A retomada do emprego passa pela retomada da economia do país. Então, a gente tem acompanhado isso de perto, a economia no setor industrial deu uma melhorada e nós já sentimos isso no primeiro semestre de 2017. Pra você ter uma ideia, de janeiro até agora, já foram mais de 4 mil empregos ofertados pelo Polo Industrial de Cubatão. Nós adotamos, né, a política da transparência, né, na gestão do PAT. Outrora o PAT era gerido, né, por um cabidão de emprego. Exato. E as melhores vagas acabavam saindo pela porta dos fundos, né, para os agentes políticos. Então eu cortei isso veementemente. Hoje o PAT é gerido pelo próprio trabalhador. Os próprios trabalhadores montaram uma comissão e essa comissão ela faz gestão junto ao governo, não com cargos de livre provimento, mas com servidores de carreira. Então, é uma gestão transparente e dessa forma que a gente tem conduzido e deu uma acalmada, né? Você vê que em relação àqueles protestos que eram permanentes na de mão de obra que vem de fora, enquanto o trabalhador local fica excluído desses processos de seleção. Então, tudo isso, com essa nova dinâmica, com essa gestão transparente, nós colocamos a casa em ordem. Prefeito, alguns meses atrás foi promovido um seminário que teve como tema Cubatão, uma fábrica de oportunidades. De lá para cá, quais frutos já estão podendo ser colhidos dessas sementes que foram plantadas depois desse seminário? Olha, nós já recebemos aproximadamente 6 empresários de grande porte para discutirem as suas futuras instalações na cidade de Cubatão. Então, ainda não tem algo consolidado, porque eles estão fazendo estudo de viabilidade com o seu segmento, daí, consolidando, a gente dá publicidade. Hoje, por exemplo, nós receberemos às 16 horas um grande grupo no setor de energia, que é visitar a cidade. Então, os reflexos desse seminário foram justamente a possibilidade do governo mostrar que é uma cidade que fez a sua lição de casa, do ponto de vista das reformas, de estabilizar a economia, políticas públicas sérias, governo sério.
essa credibilidade, através desse seminário, nós conseguimos passar e os frutos disso tudo nós estamos colhendo já ao longo desse ano. Existe a expectativa do Polo de Cubatão receber um investimento de cerca de 300 milhões de reais com a compra da área da Vale Fertilizantes pela norueguesa Yara. E a expectativa da empresa é a qualificação da mão de obra e a expansão, inclusive, do modal ferroviário. A administração tem conversado com esses empresários. Nós falamos do PAT, que hoje é gerido por mão de obra local, mas a administração tem conversado com os empresários para que, ampliando as atividades, instalando-se na cidade, eles também tenham, eu não digo uma cota, mas que deem preferência para mão de obra local? Sim, aliás, vale a pena ressaltar, essa pergunta ela é excelente, porque nessa transição, né, de Vale para o grupo Yara, o Valdir Calbianco, que ele trabalha ele é diretor da Vale e também preside o CIESP. Ele tem feito uma interlocução excepcional no polo industrial. Para você ter uma ideia, uma das primeiras pessoas que o presidente do grupo visitou foi o prefeito de Cubatão. Que bom. E naquele momento nós tivemos oportunidade, ele fez um anúncio em primeira mão dos investimentos da ordem de 80 milhões de dólares, chegando aí na casa de quase 300 milhões de reais. E aí nós tivemos a oportunidade de pautar justamente isso, né? Pedir o apoio, do ponto de vista que o emprego fique na nossa cidade. Claro que tem algumas mão de obras especializadas, não tendo nos nossos quadros, entre os nossos cidadãos e cidadãs cubatenses, obviamente vai se buscar fora. Mas eu fiz esse apelo para que primeiramente ele olhasse, né, nos nossos quadros, para que depois pensasse em trazer alguém de fora. Então foi uma conversa muito positiva e o grupo, o novo comando, né, da Vale, né, na pessoa da Yara, foi assim muito bem recepcionado e com grandes perspectivas e acatou o nosso pedido. Que bom, isso é muito bom e isso traz uma esperança importante para quem vive na cidade, para quem não está só de passagem na cidade, né? Porque tem muito cubatense que quer voltar e que gosta de trabalhar em Cubatão, né? Sim, a questão do emprego assola o país, né? Os estados e os municípios. Mas a cidade de Cubatão, eu não tenho nenhuma dúvida que foi uma das cidades mais afetadas. Sem dúvida. Porque a economia da cidade de Cubatão passa efetivamente pelo polo industrial. Sim. Então, o polo industrial era a maior fonte empregadora, Exato. não só para a cidade de Cubatão, mas como toda a região. Então, a cidade sofreu muito, né, com essa crise. E, aos poucos, né, com a retomada da economia, Cubatão está voltando aos trilhos. Como é que está a questão da arrecadação dos impostos municipais? Falo municipal e estadual, porque Cubatão tem essa especificidade. Como é que está a questão do IPTU, a questão do ICMS? Olha, com o fechamento da Uzi Minas, com o fim da produção de chapas grossas, o ICMS, que é o imposto mais robusto, né, na cidade, sofreu um impacto violento. Com isso, a arrecadação da cidade caiu também drasticamente. Agora, nós não aumentamos tributo, né? Então, não houve uma compensação por conta dessa perda. Por exemplo, no IPTU, por exemplo? Não, nós não aumentamos. Nós não aumentamos absolutamente nada, justamente porque nós tínhamos a consciência que isso impactaria na vida das pessoas. A pessoa que está sendo assolada pela crise, não caberia o governo piorar. Nós somos eleitos para melhorar a vida das pessoas. Agora, nós estamos passando por um processo de estabilidade, né? Estava em queda livre, deu uma parada, não retomou ainda o patamar desejado, mas as coisas estão caminhando. Agora, o que nós melhoramos, o sistema de arrecadação, a dívida ativa, né? Nós temos aí aproximadamente 1 bilhão, né, de dívida ativa, os refis têm nos ajudado muito, né? As pessoas esperam esse momento onde elas podem ir na prefeitura refinanciar suas dívidas, isso tem ajudado muito. Então, é dessa forma que a gente vem conduzindo, mas com expectativa de dias melhores. Falando, inclusive, em refis, a Prefeitura vai lançar um programa agora de refinanciamento para que os moradores que têm débito com tributos municipais possam regularizar a situação. Como é que vai funcionar, prefeito? O refis é uma lei autorizativa, né? Nós enviaremos para
para a Câmara de Vereadores, pedindo essa autorização, e a gente abre um período aí de 90 dias para que nesse período as pessoas que se encontram inseridas em dívida, que não conseguiram, né, dívida ativa, que efetivamente estão sem condições de pagá-la de uma única vez, o Refis proporciona o parcelamento de toda essa dívida, facilitando a vida do contribuinte e, obviamente, também ajudando a administração. Porque não adianta se a pessoa estar lá não consegue pagar, sim, a dívida fica lá estagnada, vira uma ação de execução, exato, complica mais a vida do contribuinte. Então, o Refis, o intuito é facilitar para o contribuinte sair da inadimplência e também ajudar o município. Como é que a falta desses tributos, tanto o ICMS quanto o IPTU, impactam no dia a dia da cidade? Sem investimentos, né? A cidade de Cubatão já foi, né, em outras décadas, uma das maiores arrecadações do país. Hoje despencou, né? Hoje nós não estamos nem entre as 400 cidades do estado de São Paulo, demais do país. Então, quando você perde receita, o município perde a capacidade de investimento, que já é muito pequena. Sim. Então, são coisas assim absurdas. Você tem uma folha, né? Nós assumimos o governo, a folha estava em 55%, e ainda com quadro deficitário, né? Porque nós deveríamos fazer outras contratações de estatutários, porém, por conta nós somos signatários, sim, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós somos impedidos de fazer novas contratações. O que você falou, a perca do ICMS impacta na vida das pessoas? Porque você cai a arrecadação, mas a folha de pagamento não. Continua porque mesmo. Você não reduz o salário de absolutamente ninguém. Aí as pessoas, olha, você deu 2%, sendo 1,55% de correção, sim, inflacionária, e 0,45% de aumento real. Mas não é só isso, né? Você tem o anuênio, sim, só faz aniversário, ela tem 1% no salário dela. Aí você tem a sexta parte, que é outro aumento real, você tem carreiras próprias, né, que é a procuradoria, você tem também os professores. Então, a folha tem um crescimento vegetativo. Mesmo o governo parado, tem um crescimento automático por conta desses benefícios outroras concedidos. E você tinha, por exemplo, pagamento de licença-prêmio e pecúnia, né? Se você tem uma ideia, só de aposentados, lá nós temos aproximadamente 19 milhões, né, que deixaram de pagar ao longo desses governos. Nós já colocamos muitas coisas em dias, né? Nós pagamos férias de 2015, férias de 2016, 2 13º atrasados, cestas básicas devidas de 2016. Então, assim, mas muitas dívidas deixadas, nós estamos no processo de quitação de mais de 90%. Então, caiu a arrecadação, você tem um impacto direto na vida das pessoas. Sim. Porque você começa a ser gestor de RH. Tudo que você vira aí, o gestor de RH. Você pega o dinheiro e você distribui dentro da estrutura administrativa, sim, que você tem. E a sua capacidade de investimento já é pequena, que hoje não chega a 2%, e uma coisa que nós precisamos corrigir, nós contratamos, nós não somos omissos, né? Nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas. Você tem 1,5% de capacidade de investimento, mas você tem uma caixa de previdência que você repassa quase 10% do orçamento porque é deficitária. Não dá para você tirar o dinheiro das pessoas através, sim, dos seus respectivos impostos e repassar para pagar o servidor aposentado. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio, né? Claro, quem se aposentou contribuiu a vida inteira e é merecido. Tem direito, o problema é esse exatamente, desequilíbrio, né, que os governos, os agentes políticos, né, infelizmente, causaram, e essas distorções. Se nós não estancarmos agora, a Caixa vai crescendo essa dívida, tem em torno de 10%, daqui a pouco, como aconteceu com o país, né? Sim. O Estado não cabe, sim, mais dentro do Estado. Exato. A cidade de Cubatão se assemelha em 100% à situação e à conjuntura nacional. O orçamento da cidade não cabe mais dentro da cidade. Uau, o desafio ainda continua sendo muito grande, né, muito prefeito? Grande, porque agora nós temos que estancar. Nós fizemos a lição de casa, fizemos, sim, as reformas, mas não foi as reformas não têm um intuito de sobrar dinheiro. As reformas foi para tirar a cidade, né, e equilibrar as finanças, porque já não tinha recursos, né? Porque senão, nós pagamos 19 folhas em 2017. Então, esse equilíbrio, né, esse encontro de contas, nós tivemos que fazer, mas o monitoramento é permanente, né, porque as coisas ainda não estão 100%. Falar um pouquinho de saúde.
Recentemente, o Pronto Socorro Central, 9 de abril, abriu as portas, novinho em folha, para atender a população. Quais são os atendimentos que vão ser prestados por esse equipamento e a importância desse equipamento que vai ser gerido por uma OS, né, prefeito? Sim. Na verdade, o pronto-socorro ele é gerido no sistema híbrido. Nós temos servidores de carreira e nós temos a complementação dessa mão de obra com funcionários da organização social. Por que nós optamos por esse modelo? Porque nós não tínhamos um controle efetivo. Nós tínhamos um contrato de terceirização de horas médicas, que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas. Chamei os vereadores, compartilhei esse apontamento do Tribunal de Contas e nós optamos, em comum acordo, em mandarmos para a Câmara pedindo autorização para fazermos um contrato de gestão. Esse contrato de gestão, ele dá mais responsabilidade para a gestora, do ponto de vista da complementação de horas extras, porque saúde é um monitoramento constante. Sem dúvida. Nós estamos combatendo agora, com veemência, os atendimentos. O profissional de saúde, pelos protocolos de saúde, ele tem até 15 minutos para atender um paciente, ouvi-lo, para poder dar um diagnóstico preciso, né? Ou uma aproximação real. Hoje, fui no sábado, por exemplo, tem paciente que vai atender em 40 segundos. Então, nós estamos combatendo isso. Inclusive, um vereador, né, o vereador Ivan, ele me ligou e pediu para que eu fosse até o PS. Então, eu tenho ido, em média, 2, 3 vezes por semana. Ontem estava lá, sábado eu passei a manhã inteira lá, porque esses profissionais, eles são bem remunerados, né, dentro do padrão de mercado. E a gente precisa oferecer à população atendimento digno e humanizado, né? Exatamente isso. Então, a reforma ela veio de encontro do ponto de vista da estrutura física, né? Nós adequamos, né, os padrões, as exigências da saúde, não só com a estrutura física, mas nós contrataremos, através do Instituto Alfa, mais 50 novos funcionários, dentro desse conceito de humanizarmos os serviços, porque é uma contratação que a gente paga em dia. Nós queremos um trabalho onde a pessoa saia de lá, já tem o seu remédio ali, a farmácia aberta 24 horas de plantão. Então, nós estamos mudando tudo para nós alcançarmos aí, o nosso objetivo é transformarmos aquele complexo que passa pelo pronto-socorro infantil, o pronto-socorro central, a faculdade de medicina, o hospital, a quarteirão da saúde, no quarteirão da saúde. Tornar aquele quarteirão ali da saúde, a saúde número 1, SUS, da Baixada Santista, e uma das melhores do Estado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, e nós justamente optamos por esse sistema híbrido e optamos em não fazer a contratação direta estatutária, justamente por esse impedimento da folha. Você contrata estatutária, a folha cresce. Nós já estamos no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que, falando em saúde, você citou muito bem a questão do quarteirão da saúde. Como é que você tem avaliado, prefeito, o atendimento prestado pelo Hospital Municipal à população? O hospital tem prestado um excelente serviço. Agora, claro, melhoria contínua, né? Isso é inevitável. Nós tínhamos uma demanda represada muito grande, né, do ponto de vista de cirurgias, exames, e o hospital gradativamente está zerando tudo isso. Nossa maior dificuldade hoje, e é um dos desafios, primeiro, tolerância zero no que diz respeito a atendimento. Nós vamos exigir qualidade. O profissional é bem remunerado, ele tem que dar um atendimento à altura. Às vezes é o bom atendimento que resolve o problema, né, prefeito? Exatamente isso. O que ocorre, né? Quais são hoje os pontos sensíveis em relação ao hospital? Informação. Eu vou te dar um exemplo, eu estava no pronto-socorro, dentro dessas visitas periódicas, chegou um cidadão acidentado. Sofreu um acidente de moto, caiu, estava andando sozinho, e chegou no pronto-socorro, teceu crítica. É um absurdo esse hospital aberto, e eu chego aqui, a porta fechada. As pessoas, essas informações são os maiores desafios, não só do governo, quanto de todo o complexo de saúde. Conceitualmente, o que é pronto-socorro, o que é uma unidade infantil, de saúde, o que é unidade básica, o que é hospital. Por exemplo, naquele momento eu expliquei para aquele cidadão que a porta de urgência e emergência é o pronto-socorro. A pessoa será recepcionada, estabilizada, passa por uma triagem para efetivamente saber para onde vai. Mas ele já sai de lá nas redes sociais dizendo que o hospital não presta, por uma falta de esclarecimento. Talvez essa informação seja tão importante quanto o bom atendimento dentro da unidade de saúde. Esses são os nossos desafios. Né? Passamos isso para o secretário de Comunicação, que nos acompanha aqui, justamente para que ele possa nos ajudar.
para explicar para a sociedade qual o papel de cada próprio, de cada complexo da saúde. A pessoa chega, por exemplo, no sábado pela manhã. Estávamos mais 2 vereadores nos acompanhando nessa visita. Nós fomos no hospital, pronto-socorro, acompanhamos as obras do teatro, né, que está sendo adaptado. 3 pessoas saíram de lá, me pegaram na porta. Prefeito, eu estive lá com dor lombar e o médico me dispensou em 50 segundos e me passou dipirona. E aí eu fui, conversei com o ortopedista de plantão, acho que é o doutor Leandro, justamente essa informação. E nós passamos para as pessoas, olha, se você está com dor lombar, você tem que ir na unidade básica de saúde, fazer uma triagem com o especialista para ter um diagnóstico preciso. Porta de urgência e emergência não faz ressonância, né? Só nos casos urgentes. E aí essas informações distorcidas, que são os nossos desafios de aprimorarmos tudo isso para seguirmos esses degraus para que Cubatão tenha a melhor saúde SUS da Baixada Santista. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais de saúde e também sobre educação. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e a polícia investiga se as câmeras de monitoramento da casa noturna Bacará realmente não estavam funcionando no momento da agressão ao estudante Lucas Martins de Paula. O jovem de 21 anos segue internado em estado grave na Santa Casa de Santos. Essas câmeras de monitoramento podem ser decisivas no esclarecimento do caso. Imagens internas foram recuperadas pela polícia depois da administração da casa noturna alegar que nada estava funcionando na noite do crime. É possível ver o início da confusão antes do soco, que causou o politraumatismo craniano no estudante Lucas Martins de Paula. Inicialmente foi dito que tinha havido uma pane, né, nessa central de monitoramento deles lá e que não havia muitas imagens, né? Posteriormente, eles verificaram que, através de alguma ação efetuada no próprio sistema deles, que algumas imagens tinham sido recuperadas. E, com isso, eles trouxeram essas imagens para nós. 3 seguranças estariam envolvidos na agressão. 2 bateram e outro omitiu socorro. Ninguém foi preso ainda. Porque restam algumas diligências a serem adotadas, entre elas até a gente delinear qual vai ser a gravidade da lesão e ainda a vítima não foi submetida também a exame de corpo de delito. Os seguranças que não apresentam antecedentes criminais têm entre 40 e 46 anos. A confusão aconteceu aqui, em frente à casa noturna, na madrugada de sexta para sábado. Segundo o advogado do Bacará, Lucas estaria embriagado e contestou no caixa a cobrança irregular de uma bebida na sua comanda. O valor, R$15. Os seguranças foram chamados e o tumulto se iniciou. Após vistoria realizada ontem, a prefeitura determinou o fechamento da casa noturna. O estabelecimento teve o alvará de funcionamento negado em virtude das instalações descumprirem a legislação municipal. Foi constatado que o local tem entrada pela Avenida Epitácio Pessoa e saída pela Rua Oswaldo Cochrane, o que não é permitido. Lucas segue internado em coma induzido na UTI da Santa Casa. Se alguém estivesse no local ou tenha filmado com um aparelho celular o que aconteceu, como aconteceu, mesmo que não queira se envolver diretamente, pode vir até aqui, nós trataremos do sigilo de todas as informações para que nós possamos ter acesso a essas imagens e verificar efetivamente o que aconteceu. Eu reforço aqui o pedido da investigadora, da delegada. Quem puder ajudar, ajude. Esse caso é mais um caso de uma agressão covarde, onde 3 profissionais que deveriam estar ali para guardar o lugar e não para espancar quem ali frequenta, porque eu volto a dizer, o garoto, Lucas, ele podia estar embriagado, ele podia estar fora de controle, mas nada justifica o que aconteceu. A partir do momento em que 2 seguranças agrediram o estudante, a casa noturna ao qual eles prestam serviço, então a casa noturna é responsável, eles perderam toda a razão no que estava acontecendo. E de mais a mais, é passível e é possível, aliás, que toda a comanda seja contestada quando o cliente percebe que algo está errado.
se a gente não puder contestar os nossos direitos, de que valem os direitos do consumidor? Eu espero, sinceramente, que a polícia continue em cima deste caso e que os responsáveis sejam punidos com bastante rigor. As nossas orações para que o jovem Lucas logo se recupere e saia da UTI. E voltamos com o nosso convidado. Participa hoje do Bom Dia Baixada o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira. Você que está em casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais, também pode participar, fazer a sua pergunta para o prefeito através do WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, antes da gente falar de educação, eu queria finalizar nosso debate sobre saúde, perguntando sobre a expectativa do AME, que a Faculdade de Medicina deve entregar para a cidade de Cubatão. Nós, nessa permuta, né, feita entre a Prefeitura e o Grupo Ânima, né, que é a responsável, que ganhou, né, a concessão para implantar a Faculdade de Medicina em Cubatão, nessa permuta nós pedimos os 2 primeiros pisos, né, em média ali, aproximadamente 2.000 metros quadrados de obra, e a construção posterior, obviamente, será deles. Agora, nesses 2.000 metros quadrados de obras, nós temos 2 expectativas, né? Nós, obviamente, estamos dialogando com o Conselho de Saúde, com a estrutura da Secretaria, para buscarmos a melhor. Porque nós teríamos ali um espaço que comportaria um ambulatório médico de especialidades e também a nossa policlínica, que hoje encontra-se numa situação muito ruim. O pleito do ambulatório médico de especialidade, é claro, depende do governo do Estado, passa, obviamente, por uma questão orçamentária, mas também está nos planos nossos no que diz respeito à saúde. Então, nós ainda não temos essa consolidação. Vamos aguardar o início das obras, a construção, e vamos buscando aí o entendimento, ouvir a sociedade, qual seria o melhor equipamento público para esses 2.000 metros de construção. A Prefeitura pretende promover audiências públicas para ouvir a comunidade, então, sobre qual é o maior anseio da cidade? Sim, através da Câmara de Vereadores, obviamente, quando a construção já estiver consolidada, ou já ao final, nós abriremos esse diálogo com a sociedade para implantarmos o melhor equipamento público. Prefeito, a Santa Cecília TV chegou a veicular algumas matérias a respeito de moradoras do bairro Cota que não estavam conseguindo agendar consultas nas unidades de saúde próximas às casas delas. Primeiro porque não tinha a especialidade. E quando tinha, era muito distante, mas eles não estavam abrindo o calendário de marcação de consulta. Uma consulta ginecológica, por exemplo, chega a ter uma espera de 2 anos. A administração tem conhecimento desse problema? Tem conhecimento. Agora, a espera de 2 anos, isso não é verdade, né? Você pega hoje, está demorando em média de 30, 20 dias, né? Dependendo da unidade. A estrutura de todas as unidades básicas de saúde estão completas. Nós complementamos os atendimentos com o contrato vigente, que é o Programa de Saúde da Família. Nós completamos esses atendimentos. Agora, você tem, claro, casos específicos, né, que nós, após a reportagem, nós compartilhamos com a secretária de Saúde, ela está levantando. Caso, por exemplo, que a pessoa marca, não vai. Isso acontece muito. Né? Isso não e pode acontecer. Aí depois a pessoa quer remarcar, mas nesse período, obviamente, você tem que continuar atendendo a ordem cronológica de inscrição. Até para atender com respeito àqueles que marcaram e estão esperando. Exatamente isso. Mas nós estamos apurando, mas o que é mais importante é que nós temos um contrato vigente, as UBS funcionando e todos os quadros completos. Também tem casos isolados de gestão, assim como nós detectamos no pronto-socorro central, tem algumas UBS também que nós temos casos isolados de gestão. Nós estamos criando uma ouvidoria, né, gigante para apurarmos efetivamente todos esses casos. Recebemos denúncias, assim como a imprensa, nós também, o prefeito, meu WhatsApp, eu tenho um único telefone e é um telefone do povo. E recebi, por exemplo, e fui apurar em loco, um profissional da área da saúde que deveria ficar das 8 às 11 horas, o profissional chegou às 8 e foi embora às 9 horas, por exemplo. Então, assim, esse controle efetivo nós estamos fazendo, estamos cobrando, abrindo processos administrativos, apurando responsabilidade, porque não é possível que o cidadão que está na ponta
principalmente aqueles que mais precisam do serviço público, tenham essas dificuldades geradas por uma questão administrativa. E é bom que a população sejam esses olhos fiscalizadores, né, prefeito? Isso é muito importante, Antônio. Toda hora eu provoco isso, né? Estou no pronto-socorro, eu estimulo isso. Né? Então, uma ouvidoria vai facilitar. Muito. E nós estamos também ainda, em segredo, porque ainda não está consolidado, a nossa comunicação junto com as empresas de tecnologia, desenvolvendo um aplicativo para que o cidadão possa fazer uma interação real com o governo, porque através dessa interação nós vamos aprimorando os serviços em todos os aspectos. Falar um pouquinho de educação. Depois de uma greve de 10 dias, houve um acordo com os professores da rede municipal. Como é que está o calendário para a reposição dessas aulas, prefeito? Já foi instituído, né, pelo secretário de Educação. Eles vão fazer essas reposições, né, aos sábados. Então já está o calendário, não tem os dias aqui para te passar, mas posso te enviar posteriormente. Mas isso já foi acertado com o sindicato, com os professores e a reposição, inclusive agora no recesso, né? Já teremos parte dela sendo executada. Quais são os principais desafios que precisam ser vencidos na educação municipal da cidade, prefeito? Olha, lembrando que nós pegamos uma cidade destruída, né, em todos os aspectos. Mas também não dá, obviamente, para projetar o futuro e ficarmos toda hora lembrando disso. Mas são 58 próprios da educação, todos inaptos, inaptos, não na sua totalidade, né, mas com algum problema, desde o problema de acesso, de fiação elétrica. Então, essa a herança maldita que nós recebemos. Isso não dito por mim, não. Sim. Tem inquérito civil no Ministério Público lá desde 2014, né? Termo de ajuste de conduta que não foi cumprido. Então, você perguntou os nossos desafios. Saúde foi o primeiro, né? E a saúde nós conseguimos colocar no trilho. Estamos aí um passo de tornarmos a cidade de Cubatão a saúde SUS, saúde pública número 1. Primeiro passo vencido. Agora a educação é outro passo que nós, paralelamente, né, aprimorando a saúde, nós também estávamos aprimorando a educação. Mas nós detectamos, nós precisamos passar por um grande projeto pedagógico, as estruturas físicas nós já iniciamos, tem uma empresa contratada, já está agora com uma frente de reforma de 10 escolas, e agora o próximo passo é buscarmos efetivamente um projeto, um planejamento pedagógico. Nós temos excelentes profissionais na área da educação, nós precisamos efetivamente fazer uma integração real, né, com a SEDU, com os gestores, com os professores, qualificação e buscarmos aí, encurtarmos caminhos para buscarmos aí o melhor projeto pedagógico para alavancarmos efetivamente os índices, né, do IDEB e que as nossas crianças estão baixos e que as nossas crianças sejam beneficiadas. E a gente tem que lembrar que é a base da educação, né? É esse momento em que a gente começa a construir a cidadania, né, de um ser humano. É na educação básica. É o alicerce, né? Porque o professor, ele tem esse papel, ele complementa, né? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. A escola é uma extensão das nossas casas. Sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que nos exige, não só do homem, né? Da mulher, né? Você imagina, você estava relatando aqui a tua carga horária, inicia às 4 da manhã. Imagina, vida dura, né? Às 4 da manhã e termina às 11 da noite, viu, gente? Todo dia, de segunda a sexta. Eu não tenho nenhuma dúvida que a escola, né, os educadores têm um papel importantíssimo nessa complementação. E é o alicerce, né? Essa base é que vai efetivamente projetar a criança, né, para tornar um cidadão de valor e efetivamente a educação é que vai dizer, né, quanto que ela vai trabalhar, o quanto que ela vai ganhar. Acho que tudo isso passa por esse alicerce que é a base. Prefeito, uma comissão especial de inquérito da Câmara solicitou à Polícia Federal o conteúdo das investigações de supostas irregularidades que teriam sido cometidas pela Prefeitura na contratação com ou sem licitação com relação à merenda na cidade. Como é que a administração recebeu essa notícia e como é que pretende se defender? Olha, o que vale a pena lembrar é o que a Polícia Federal foi investigar em Cubatão foram os contratos de 2012 até 2016. Não tem um contrato investigado que esteja no nosso governo. A única observação que a Polícia Federal fez em relação ao nosso governo foi a contratação de uma empresa que tinha sido citada nas investigações.
Por outro lado, o juiz federal disse, olha, não rescinda contrato, porque são serviços essenciais. Só faz um enquadramento no preço médio de consumo da região. Ok, nós já estávamos dentro desse enquadramento, então nenhum contrato está sendo investigado. Paralelamente, com essa operação Prato Feito, a Câmara de Vereadores é obrigação, é dever de ofício abrir uma comissão para investigar paralelamente. Agora, o fato da comissão ir até a Polícia Federal, acho muito difícil, né? Porque é um órgão maior fiscalizador do que a polícia, não tem, né? Eles têm toda a estrutura. Então, essa parte aí eu acredito que não deva ter sucesso. Por outro lado, no que diz respeito à documentação, documentos internos, para você ter uma ideia, nós cedemos do lado do gabinete uma sala específica para que a comissão tenha todo amplo acesso e restrito a todos os documentos que eles acharem necessário. Mas eu reitero que essas investigações não têm nenhuma correlação com o nosso governo. São operações feitas nos contratos vigentes de 2014 a 2016. Até porque o objeto das investigações, por exemplo, compra de material escolar, nós não fizemos. Kits escolares, nós não compramos. Material didático, também nós não compramos. Então, nós não temos nenhuma relação com tudo isso. Mas, obviamente, como o governo ele é contínuo, não dá para separar o governo anterior do governo atual, então eles foram investigar o governo, mas não na nossa gestão, na gestão anterior. Nessa operação, uma figura importante do PSDB, né, que é o prefeito Arthur de Mongaguá, acabou sendo preso. E o senhor é do PSDB, veste a camisa do partido, a gente sabe disso. Como que isso impactou dentro do PSDB regional? Olha, pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que os tucanos aí da velha guarda, e o Arthur, o professor Arthur, eu o conhecia, né? Então, é uma figura, professor em Cubatão, inclusive, né? Então, nós ficamos surpresos. Quais são as lições que a gente tira de tudo isso? Onde tem ser humano, os comportamentos são variáveis. Não tem um padrão, né? Você fala assim, olha, onde tem ser humano, o padrão comportamental é esse. Então, eu acho que o que temos no Estado Democrático de Direito é fortalecer as instituições. Acho que a Polícia Federal tem que ser, e tem feito um papel, um serviço belíssimo, excelente para o país. Eu acho que essas instituições elas precisam estar cada vez mais fortalecidas, Ministério Público, sistema de controles, o aprimoramento da nossa legislação. Eu acho que são esses sistemas de controles que têm que ser efetivos e eficientes. Não dá para você investir no controle humano da pessoa, né? Então, eu prefiro que o sistema de controle sejam fortalecidos, tudo isso que já é relatado, para que eles efetivamente possam fiscalizar, o Tribunal de Contas. Acho que o aprimoramento está no sistema, nessas instituições. Não dá para focar o partido, né? Porque o combate à corrupção é partidário. Tem que ser partidário, sem dúvida. Agora, claro, que quando uma pessoa de determinado partido é atingida, você tem uma repercussão, né? Porque não é o que o partido pensa, não é o que o partido, o PSDB tem um exemplo, né, de uma ficha, né, de serviços prestados ao país, né? Não dá para você pegar essa biografia e enterrá-la por ações isoladas. Então, acho que a polícia... Responsáveis sejam sempre punidos. Sejam punidos, respondam, mas é claro que nós lamentamos, né, porque faz parte dos nossos quadros partidários, mas as pessoas têm que responder pelos seus atos. Agora, que efetivamente pegou todos nós de surpresa, pegou. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma outra ferramenta que pode impulsionar e muito a economia de Cubatão, o turismo. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos o último bloco do nosso programa falando de São Vicente. A onda de crimes na cidade tem assustado a população. Praia do Itararé, bem na divisa com Santos, local movimentado, ponto das lotações. Milhares de ciclistas passam por aqui diariamente. Foi esse o cenário de um crime que chocou a população. Segundo testemunhas, uma dupla estava assaltando pedestres e também ciclistas que passavam aqui pela região. Algumas pessoas se juntaram para capturar os dois ladrões. Na confusão, um deles disparou um tiro que acabou acertando um homem que estava em um ônibus passando por aqui e que não tinha nada a ver com a história. Essa pessoa acabou morrendo. Quem passa por aqui tem medo. E depois desse triste episódio, a sensação de insegurança ficou ainda maior. Porque a iluminação é muito fraca, às vezes não tem iluminação, acho que falta manutenção da iluminação, não tem policiamento, o policiamento é mais nas férias.
E durante a época de temporada, final de semana, durante a semana a gente fica meio desprotegido. É complicado, né? Muito complicado. Como é que faz? Tem que rezar. Tem que rezar, todo dia sai de casa, reza e vai correndo até o serviço. Na praia do Gonzaguinha, há poucas semanas, um adolescente foi apreendido em flagrante logo depois de assaltar um casal de turistas. E em outro ponto da cidade, na Antônio Emerick, uma das principais avenidas de São Vicente, outro crime que chama a atenção. Essa farmácia, que fica em um local bem movimentado, foi alvo de bandidos que assaltaram a loja usando uma metralhadora que eles mesmos fizeram. Esse fato gerou um clima de medo ainda maior, principalmente entre os comerciantes. Essa vendedora reclama da falta de segurança. Aqui é terrível, tanto que aqui a gente trabalha assim, uma na porta e outra trabalhando lá dentro. É muito lastimável mesmo, a segurança aqui está muito difícil. O que precisa? Segurança, precisa policiamento direto, não só quando a gente chama, a gente já foi assaltado aqui, a polícia infelizmente chegou depois de muito tempo. É uma pena. Esse bairro é muito bom, muito privilegiado, mas o índice de roubo aqui é muito grande. A polícia na rua ela é importante, mas eu continuo insistindo que esse clima de insegurança, esse caos instalado, não só em São Vicente, como no país todo, é resultado da falta de uma política eficiente em educação. Quando a gente educa e cria oportunidades, a gente evita que o crime tome conta de uma sociedade. O acusado de efetuar o disparo que matou o passageiro do ônibus, Eleomiro Fernandes Filho, de 47 anos, foi reconhecido por duas testemunhas, vítimas do assalto. Trata-se de um jovem de 18 anos, identificado como Frank da Silva. Ele está preso. E voltamos com o nosso convidado, participa hoje do Bom Dia Baixada, o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta pelos nossos canais, que são o nosso WhatsApp, a nossa fanpage no Facebook, o nosso Instagram e o nosso Twitter. Prefeito, quando a gente tem uma reportagem como essa, ela é um exemplo do que, de fato, precisa ser melhorado quando a gente fala de turismo na nossa região. Não dá para a gente oferecer a costa da Mata Atlântica como um destino turístico, e aí eu incluo Cubatão com o turismo ecológico, sem que a gente resolva problemas de infraestrutura, claro, mas também de segurança. Esse é um problema sensível, né, que efetivamente preocupa, né, todos os governos, todos os entes, quer seja o município, o Estado, a União. Agora, a segurança pública, é sempre bom lembrar que é de responsabilidade do Estado, né? Sim. Os municípios complementam. Hoje tem um papel inverso, né? Às vezes o município estão fazendo a segurança e o Estado está complementando. E é claro, isso não é uma crítica ao Estado, né? É um problema a nível de país. Sim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que precisa redobrar a atenção, né, para esse item, segurança, porque assola todos os municípios, o país inteiro, né? Praia Grande sofre, Santos, Cubatão, São Vicente. Não foi um caso isolado em São Vicente, sim, isso é constantemente tem ocorrido na Baixada Santista. Agora, ontem, né, o túnel de Santos, por exemplo, túnel de Santos uma coisa estava absurda, interditado, né? Interditado, então, para um arrastão. Na cidade de Cubatão, nós já startamos, né, a alocação de 6 viaturas, né, equipadas, estruturadas, ou seja, mais uma vez o município contribuindo efetivamente com a segurança que seria responsabilidade do Estado. Não só isso, a operação delegada. Nós gastamos aproximadamente R$1 milhão por ano com a operação delegada. Você está complementando, mais uma vez, fazendo esse papel que o Estado deveria fazer. Mas nós entendemos também, né, a crise que assola os municípios também assola os estados. Nós entendemos que é um tema complicado, né? O efetivo de São Paulo é gigante, né? Você mexe um pouquinho o contrato, impacta direto no orçamento. Mas, de qualquer forma, os governos do estado, dos estados, de um modo geral, precisam, né, colocar o dedo nessa cratera, nessa ferida e buscar um planejamento efetivo para minimizar, se não solucionar em definitivo, para minimizar esse transtorno que tem cada dia piorado. Turismo ecológico, como estão as tratativas para que Cubatão possa oferecer um roteiro atrativo e abrir esse leque na economia da cidade? A todo vapor. Cubatão deu um passo importantíssimo na sua história, né? 69 anos de emancipação política administrativa, nós conseguimos, né, no nosso governo, a aprovação do MIT, né, que são os municípios de interesse turístico, que é uma transição para angariarmos a inserção no DARE. Eu acho desleal é o termo, né? Mas, porém, compreendo, né?
Não dá para você ter a cidade vizinha receber 12 milhões, outra 13, outra 15 milhões e Cubatão ficar isolado como se fosse uma ilha. Zero. Zero, sem receber ainda mais nada. com essa crise. Com 14 milhões você recapeia a cidade inteira, por exemplo. Então, nós sofremos, nós padecemos e o Estado tem reagido, né? Espero que essa transição de aquisição do MIT nos ajude a projetar a cidade de Cubatão para fazer parte do DAD, que a fatia do bolo é maior. Prefeito, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer tê-lo aqui na bancada. O senhor sabe, você sabe, desde a primeira vez que eu entrevistei, que os meus votos são para que Cubatão realmente reencontre o caminho, para que o cubatense tenha orgulho da cidade em que vive e que possa compreender que, às vezes, não é tão fácil como eles gostariam, mas que algumas ações são precisas para que o trilho seja retomado. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Cumprimentar aí todos os telespectadores. Você tem um fã-clube aí gigante, né? Todos os telespectadores que te acompanham, em especial os nossos cidadãos e cidadãs cubatenses. Acho que a condução do programa, né? A tua coerência em conduzir o programa, a tua sabedoria nos temas abordados nos deixa muito à vontade. E é um momento muito oportuno, porque o agente público, né, ainda mais os detentores de cargos eletivos, eles têm que prestar contas efetivas das suas ações. E o programa nos facilita, porque você atinge um número maior de pessoas. Mesmo a gente rodando uma cidade que geograficamente não é muito grande, mas a dificuldade é grande de atingirmos todos os pontos da cidade. E o programa nos facilita, nos dá essa oportunidade. Então, a satisfação é toda minha. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Você. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.